Olá, tudo bem? Tudo. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, você está me ouvindo bem? Bem também, bem também. Vou só desabilitar aqui os comentários, que aí você fica melhor, pronto. E eu também aqui, que a gente vai poder trocar uma ideia. Enquanto você chegava, eu falei aqui pro pessoal, né, que a gente vai falar hoje sobre entrevista de emprego. A gente começou na semana passada, mas semana passada a gente falou do antes e hoje a gente vai falar o durante a entrevista de emprego, né? Sim, a gente comentou muito. Vamos só recapitular aqui então, né, para o pessoal pegar o gancho aí. Na live da semana passada, a gente falou muito sobre como a pessoa se prepara para o momento da entrevista, como que ela se organiza, o que que ela tem que fazer antes, e a gente prometeu que hoje a gente falaria do durante, afinal de contas, chegou lá. Vai começar a entrevista. E aí, o que que a pessoa precisa fazer, né? Então, acho que hoje a gente fala um pouco aí sobre como que você vai ser recepcionado lá na empresa, que situações que você pode enfrentar, algumas perguntas que o pessoal manda para a gente sempre também sobre isso, assim, o que que eu tenho que fazer, como que eu vou me comportar, o que que eu tenho que falar, de que maneira que eu vou ser cobrado, que eu vou ser, né, entrevistado. Então, acho que a gente pode abordar aí as várias situações que a gente sabe que podem acontecer, né? Lembrando que, assim, pessoal, a gente está falando aqui com base na nossa experiência e nós somos profissionais que já temos aí bastante tempo de estrada, né? Não vamos falar em idade, não é mesmo, Tatiana? Mas assim, estamos aí há um tempo, né? Então, a gente já participou de inúmeros processos seletivos, tanto como candidatos a esses processos seletivos, como também como recrutadoras, como entrevistadoras, né? Então, a gente trabalha atualmente com uma empresa grande, uma multinacional de recrutamento e seleção, então a gente também traz essa bagagem para a gente poder falar sobre isso, né? Eu acho que uma dúvida que o pessoal sempre tem, né, Tati, é assim, chegou lá na entrevista, e aí, como é que ele deve se comportar? O que que ele faz? Né? Porque a pessoa fica muito assim, principalmente quem vai de primeira entrevista, quem nunca participou de processo seletivo, às vezes a pessoa fica bem perdida nesse momento, assim, tá, cheguei na empresa, o que que eu faço? Aí, primeira coisa, né, gente? Chegou, procura a recepção, se identifica, diz que você é fulano, está participando de um processo seletivo, quem entrou em contato com você foi fulano, porque às vezes, gente, empresas muito grandes, pode acontecer de quem está lá na recepção, por exemplo, não saber exatamente qual foi o recrutador que falou com você, que marcou. Então, é sempre interessante você chegar, se apresentar na recepção e informar que você foi convidado para um processo seletivo pela pessoa X. E aí, a pessoa já vai te encaminhar lá para a sala onde você vai ser entrevistado, né, Tati? E aí, essa informação ela é importante assim para a pessoa se organizar, porque eu já vi casos de candidatos que sentaram na recepção e aguardaram, porque acharam que alguém ia aparecer lá para chamá-los e, enfim, passaram-se ali algumas horas. E quando a pessoa resolveu perguntar, meu, já tinha até encerrado o processo seletivo e a pessoa não se identificou. Então, é bom dar esse toque aí, que esse toque ele é importante, principalmente para aquele mais jovem que está começando a carreira, que pode se sentir um pouco perdido. E aí eu vou fazer uma licença poética e um lugar de fala, porque eu já fui essa pessoa perdida também na vida. Tenho Quem depois uma. nunca? Quem nunca? Quem nunca? Então, assim, já fui essa pessoa perdida. E aí, por isso que a gente falou na semana passada da importância de organizar o tempo, de estudar bem o ambiente, o lugar que você vai fazer a entrevista antes, para no dia você chegar um pouquinho mais relaxado. É, eu ia até te falar para a gente já realizar uma simulação, né? Mas você, porreta, você já foi logo em cima ali, já tratando esses assuntos importantes, né? Eu lembro que eu fiz um processo seletivo para jovem executivo em BH e cheguei cedo porque eu fui de avião, então eu saí de Brasília, peguei um avião, enfim, e cheguei nessa empresa que era muito grande, como você acabou de falar. Então, a primeira coisa que eu fiz para a preparação daquela entrevista ali, já estava quase no durante, né? Eu não almocei ali perto, porque estava com cheiro de comida muito forte, fiquei com medo de ficar com cheiro de comida na sala de entrevista. Então, fui pro banheiro, me ajeitei, aí eu fiz uma maquiagem leve, enfim, troquei de roupa e aproveitei esse tempo para conversar com as pessoas que trabalhavam lá. Então, ali foi uma forma de já me preparar para a entrevista. Procurei saber como é que era, enfim, com quem Desculpa. ali estava. Né? Não, sem problemas. Com quem ali estava. E aí já fui para a sala para iniciar a entrevista. E aí era a hora que eu queria te propor da gente fazer aqui uma pequena simulação, né? Aquela primeira pergunta clássica de entrevista de emprego. Hélida, me conta um pouquinho sobre você. Quem é a Hélida além do currículo?
Então, aí antes de responder, né, vamos fazer aqui a simulação só para vocês entenderem. Nessa hora, você vai ser objetivo e breve. Você não vai detalhar a sua vida, você não vai repetir o que já está no currículo, porque isso o cara já sabe. Você vai falar pontos principais. Então, assim, você pode falar sobre a sua formação, né? Por exemplo, eu sou comunicadora, sou formada em comunicação social, tenho mestrado em comunicação e atuo na área de comunicação já há 15 anos. Opa, falei que eu não ia falar tempo, mas falei aqui. Mas na hora da entrevista isso é importante. Atuo na área de comunicação já há 15 anos e possuo experiência nas seguintes áreas: marketing, docência, porque eu também sou professora, então eu poderia acrescentar isso na minha apresentação, mas posso falar que eu tenho experiência em marketing, docência, tenho atuação como assessora de comunicação e também na área de publicidade. E aí, normalmente, pronto, uma frase, falei um pouco de mim, da minha formação, normalmente eles perguntam também assim, mas fala mais de você, porque né, na minha introdução aqui eu fui muito direta, falei só da parte profissional. Porque se ele quiser saber mais da parte pessoal, ele vai te dar essa dica. Não, eu não recomendo você já entrar falando da parte pessoal, porque pode ser que você pegue um recrutador mais secão, que você começa a falar assim, então, eu sou casada, eu tenho um bichinho, um animal de estimação, eu gosto de, sei lá, meu hobby é leitura, viagem, não sei o quê. O cara pode olhar para você e pensar assim, mas e quem te perguntou isso? Então, assim, fale, tente sempre ser objetiva, direta, como eu falei aqui, fale em geral da sua experiência, não precisa detalhar as áreas que você atua, a sua formação, e aguarde para saber se ele vai querer saber um pouquinho mais sobre sua vida pessoal. Se ele perguntar de vida pessoal, responda a pergunta, fala um pouco sobre você, o que você gosta, né? As suas aspirações, assim. É uma coisa que tem recrutador que gosta de perguntar isso e tem recrutador que é mais resumido. Então, eu acho que vale você deixar o cara guiar ali se ele quer saber mais sobre o pessoal ou não, né? E aí é legal se você aproveitar esse momento para ganhar confiança e emplacar um bom início de entrevista. Eu já participei de alguns como recrutadora e eu já relatei essa história para a Hélida num outro lugar. E aí eu contei até no dia que aconteceu, o que aconteceu, eu contei para ela. Aproveite esse momento para você emplacar uma conversa positiva. Gente, todos nós sabemos, né, que a vida não anda fácil, né? As coisas encareceram muito. Os nossos sonhos estão cada vez mais difíceis. Um dia eu vi um meme que assim, a gente tem que arrumar 3 empregos. Um para pagar as contas, um para poder alcançar os sonhos e o outro para aposentadoria. Porque do jeito que anda, a situação tá crítica. E é mais Tá ou tipo menos assim. tá mais ou menos desse jeito mesmo. Mas, gente, esse não é o momento, não é sessão de van, não é sessão terapia. Não é hora de chegar e despejar uma situação de fragilidade para emplacar uma oportunidade junto a essa pessoa que está fazendo a sua seleção. Então, o que eu quero dizer? Vou agora colocar em palavras mais claras. Você está desesperado precisando do emprego. E aí você começa a chorar. Aí você vai falar que você é uma pessoa que está passando muitas dificuldades. Quem é a Hélida, além do currículo, né? É uma pessoa que está passando muitas dificuldades. Eu estou tentando, já fiz mais de 20 entrevistas e até agora eu não consegui a minha oportunidade. E eu sou uma pessoa que tento muito. Você já começou despertando ali talvez uma falta de interesse desse recrutador em você. Mas, Tatiana, isso não seria uma falta de empatia? Isso não seria uma coisa negativa? Gente, é como a Hélida falou, tem que ter um pouco de foco. O foco da entrevista é um processo seletivo, não é um momento de você desabafar. Para isso, a gente liga para um amigo, faz uma terapia quando é possível, enfim. Então, tem que ser objetivo. Eu estou contando esse caso porque aconteceu mesmo, de uma moça, era uma vaga para estudar no exterior, e não, ela chegou a chorar durante o processo. E eu, enquanto mulher, a Hélida também, ela era uma mãe com vários filhos, enfim. Nós temos empatia, sim. Apesar de nós não termos desejado oficialmente a ninguém ontem o Feliz Dia das Mulheres, porque a gente acredita que muito melhor do que falar é fazer. Nós temos esse perfil. Fazer mesmo, de criar ambientes mais adequados, criar mais oportunidades, ajudar outras mulheres a terem oportunidade no mercado de trabalho por meio desse conteúdo gratuito que aqui está e está em outras plataformas. Mas, bem,
as escolhas dela enquanto pessoa não podem ser preponderantes ao que está sendo posto naquela vaga. Então, quando encerrou, aí eu, como Tatiana, conversei com ela. Falei, olha, eu entendo que seria uma boa oportunidade para você, e seria mesmo. Vou brigar pelo seu nome, mas eu gostaria de te dar um feedback para você, em outras entrevistas, ter uma postura mais assertiva. Pelo menos nesse início. É claro que ali, gente, foi possível identificar uma candidata que está fragilizada por vários problemas da vida. Não estava no momento ideal. É igual a gente fala com alunos. Às vezes, aluno fala, professora, eu não estou bem para fazer uma prova. Mas a prova está marcada, está ali, está posta, está acontecendo. Então, assim, tente ter uma postura mais assertiva. Se você está com muitos problemas e você precisa ir para a entrevista, crie mecanismos para você relaxar um pouco durante aquele momento. Se você gosta de ler, lê um pouquinho antes. Tem gente que gosta de ouvir música, uma música bacana, animada, para pelo menos naquele momento você entrar bem. Porque o início da sua entrevista, ele é fundamental para o andamento da sua entrevista. Então, ter uma postura um pouco mais assertiva, um pouco mais positiva, é super importante para você conduzir com sucesso essa entrevista de emprego. Isso. E aí, Tati, você falou um ponto muito importante dessa atitude, porque assim, a gente já viu em várias situações que a atitude da pessoa, às vezes, é aquilo que vai diferenciá-la dos demais candidatos. Porque, veja, a gente está numa situação de mercado que tem muitas pessoas buscando oportunidades, tem muitas pessoas preparadas, tem muitas pessoas com experiência. Então, em cada vaga que você for participar do processo seletivo, você vai encontrar vários outros candidatos mais ou menos parecidos com você ou com perfil similar. Então, muitas vezes, a atitude com a qual a pessoa encara aquela oportunidade é um dos fatores determinantes. Porque quando o candidato chega e ele está, naquele momento assim, animado, ele está positivo, ele está, como a Tati colocou, com uma visão que, é claro, não estou falando para ignorar o mundo que a gente vive, né? Nós sabemos aí o contexto da situação. A gente está, saindo de uma pandemia, entrando numa guerra, e que loucura, né? Então, assim, todo mundo sabe disso. O recrutador também sabe, ele também tem os problemas dele, e a empresa tem os problemas dela, enfim. Mas, quando você tem uma atitude positiva, isso diz muito a respeito de você e de como você enfrenta situações de estresse. E isso vai contar muito para o recrutador, porque enquanto você estiver trabalhando, situações de estresse vão acontecer. Então, se você... Oi? E muitas, né? Então, se você tem uma atitude positiva para encarar uma situação que é uma situação de estresse, o recrutador sabe que a situação da entrevista é estressante para o candidato, então isso diz muito sobre como ele encararia outras situações de estresse. Então, pensar uma atitude positiva já é, assim, um bom começo para essa entrevista. E aí, a partir disso, né, chegou, o cara perguntou sobre você e tal, e aí, o que mais que a gente pode dizer para a pessoa para ela... para que faça a diferença para ela nesse início aí da entrevista, assim, além dela responder sobre ela de uma forma objetiva e breve, dela falar de questões pessoais apenas se o recrutador perguntar, o que mais, hein? O Hélida, tem uns recrutadores ainda que até fazem uma brincadeira ali no meio daquele caminho para tentar descontrair mais, né? Então, às vezes você fala assim, eu gosto de viajar, tá? Aí fala, você já foi para Maldivas? Não, porque... você não foi ainda, aqui pode ser o seu lugar, né? Porque ainda brinca com você, que o salário vai ser bom, você vai conseguir fazer algumas coisas. Algumas pessoas brincam assim, e tem algumas praças que são importantes com essas brincadeiras, tipo São Paulo, sabe? Então, São Paulo, eles gostam muito de tentar trazer uma leveza na brincadeira, eles até fazem umas piadinhas aí que são os Faria Limers, né? Que estão tentando ser mais empáticos, mas tentam trazer sim. Então, respondendo aqui a sua pergunta, né? Falando um pouco de o que mais que poderia trazer aí, tentar trazer já essa leveza para o início da entrevista, conectar os conhecimentos com aquela empresa para dar um gancho para esse recrutador. A ideia, gente, é que tenha um diálogo, não um monólogo, e não um ping-pong, é para dialogar, para brincar, conversar, brincar assim, né? Deixar o clima agradável para ter uma conversa ali muito positiva. O que a gente recomenda muito é que você investigue sobre a empresa, foi o que a gente falou lá no antes,
de maneira que você possa adaptar o que você tem de conhecimento, o que você tem de experiência. Se você não tem experiência, mas o que você tem de anseios, de vontades, que tenham a ver com essa empresa, porque ali você já deixa o gancho para esse recrutador. Então você pode falar assim, eu adoro viajar, eu adoro ler, essa sou eu. Inclusive, você pode ver aí que eu ganhei um concurso de redação na escola, que foi um concurso muito importante. Havia mais de 40 alunos concorrendo a esse concurso, dava uma bolsa, eu usei essa bolsa para ajudar minha mãe em casa ou para comprar mais livros. E eu vi que aqui na sua empresa vocês estimulam os hobbies dos funcionários, né? Aí você já cria uma oportunidade de dialogar com esse recrutador, com essa recrutadora que vai estar ali contigo. Com certeza. E aí tem também, Tati, um ponto que eu acho que vale a pena a gente colocar, é preparar o pessoal para situações que não deveriam acontecer, mas que acontecem. E aqui é um caso muito sério. Você falou aí do Dia da Mulher, acho que é um caso que vale a gente citar aqui. Normalmente, o recrutador quer saber alguma coisa da sua vida pessoal e isso é normal para ele saber quem é você de fato. Mas existem, assim, meio que limites do que ele deveria perguntar ou não. Uma pergunta que já me fizeram e que, assim, eu entendo que ela é invasiva às minhas escolhas, à minha intimidade e tal, é a seguinte pergunta. Você pretende ter filhos? Por que essa pergunta é invasiva? Eu vou explicar. E por que o recrutador não deveria fazer essa pergunta? Porque, às vezes, é uma questão que ele quer saber de curiosidade só e ok, mas normalmente essa pergunta esconde uma intenção meio dúbia, porque normalmente quando o recrutador faz essa pergunta, é porque a empresa talvez não quer contratar uma mulher que pretende ter filhos em breve. Por que a empresa não quer contratar? Porque ela não quer ter que lidar com, eventualmente, uma licença maternidade dessa colaboradora. Eu sei que isso não deveria acontecer. No mundo ideal, a gente não deveria nem precisar abordar esse assunto aqui com vocês. Mas, como a gente sempre fala, nós trabalhamos com verdades aqui nesse perfil e ao longo da nossa carreira, assim, com os nossos alunos, com a nossa vida, com os nossos mentorados, com quem já comprou, já participou de cursos nossos, enfim. A gente sempre é muito verdadeiro e a gente fala a real. E a real é o seguinte, as pessoas vão perguntar isso sim, principalmente para você, mulher. Se você for recém-casada, por exemplo, essa pergunta fatalmente vai aparecer se você pretende ter filhos ou não. Então, assim, é uma situação que não deveria acontecer, como eu disse, mas que ela acontece e já aconteceu várias vezes comigo. Eu acredito que com a Tati também já tem acontecido essa situação. E você tem que estar preparada para responder sobre esse assunto, mesmo que ele não diga respeito ao recrutador. Então, assim, se prepara para responder essas questões. Claro que você pode também se esquivar, né, da pergunta, de alguma forma, assim, tentar não dar uma resposta nem que sim, nem que não. Porém, também, como a gente trabalha com realidades aqui, o fato é que quando você tenta sair pela tangente, se o cara já foi sem noção de te perguntar isso, ele vai ser sem noção para continuar nesse assunto. Então, tentar se esquivar, não, eu acredito que não daria muito resultado, ainda que essa pergunta não seja justa, né, com a gente. Porque, assim, como mulher, eu acho injusto eu ser julgada por se eu vou querer ter filhos ou não, né? Então, a gente sabe que é uma situação chata, injusta, mas que ela acontece e você precisa estar preparada para ela, né, Tati? É verdade, é preciso estar muito bem preparado para ela. Você comentou essa situação, eu queria avançar também numa coisa que nós duas conversamos ontem no nosso WhatsApp, né? Que esse mercado de trabalho, ele precisa ser ainda muito mais inclusivo, né? Salarialmente, diversidade, inclusão. Nós conversamos muito sobre isso ontem. Eu já participei de um processo seletivo que... É porque, assim, eu sou meio tarada do processo seletivo, né? Eu já fiz muito processo seletivo, mas muito mesmo. Muito, sei lá. Todo dia eu fazia um processo seletivo, ou me candidatava, voltava para entrevista de emprego, enfim. E uma das coisas que eu passei a observar muito, e por isso a gente indica fazer entrevista de emprego, porque você vai ficando mais treinado, é observar o que acontece naquela gestão. E, gente, teve uma empresa que ela é muito famosa, não vou citar o nome dela aqui, a gente já até recomendou algumas vagas dessa empresa, mas lá na época, quando eu fiz processo seletivo, duas coisas me preocuparam bastante. A primeira era a falta de diversidade de gênero. Não tinha
no topo nenhuma mulher. Então ali eu já vi que a dificuldade seria muito grande. E o segundo é que não havia pessoas mais velhas na empresa. Aí você fala, peraí, por que isso é um problema? Meu caro jovem, hoje você é jovem, mas amanhã você será o idoso do rolê. E se a empresa começa a não valorizar desde agora, você vai ser o próximo demitido na linha de produção. E aquilo me preocupou muito. E quando que eu consegui perceber isso? Não foi vendo o site, na época redes sociais ainda estavam assim mais ou menos. Não foi no site, não foi nada. Foi lá no lugar, em loco, indo lá, ver. Aí eu vi que o negócio era muito mais preocupante. Então fiquem sempre atentos a isso. Nós duas aqui não estamos, nós avançamos muito, mas não estamos ainda no melhor lugar profissional, o que a gente quer dizer assim, de total inclusão, de respeito. Eu sou muito respeitada pelas pessoas que trabalham comigo, mas ontem mesmo eu estava numa reunião, eu comentei isso com ela também, e eu fiquei extremamente desapontada com o comportamento de alguns homens em relação aos comentários de muitas mulheres, né? Então, feito esse parênteses aqui, e isso que a Elida falou, porque você vai enfrentar isso enquanto mulher em entrevista de emprego. E você seja profissional para deixar bem claro que você sabe lidar com as suas coisas, você sabe lidar com os seus problemas, com as suas escolhas de vida. Se você quer ter filho, nosso problema é seu, você que vai resolver isso lá na frente. Dividindo com seu marido, ou com seu companheiro, ou com sua companheira, seu cônjuge, enfim. Ou você vai terceirizar isso contratando alguém para te ajudar, ou você vai ter o apoio da família. Isso é um problema seu. Desde que isso não impacte no seu rendimento profissional, e não impacta. E não impacta. Porque a mulher ela é capaz de fazer as suas escolhas e honrar com os seus compromissos. Gente, quem não quer trabalhar, não é filho que vai causar todos os problemas da vida. Ah, Tatiana, mas você não tem filho, você não pode falar isso. Porque você não sabe como é que é o dia a dia. Não estou desconsiderando a dificuldade, porque criar uma criança, educar uma criança, é certamente uma das tarefas mais difíceis que uma pessoa pode ter na vida dela. Porque é educar um ser humano, uma pessoa que vai fazer parte de uma sociedade, que inclusive vai trabalhar com outras pessoas, vai ter outros amigos, que vai conviver com outras pessoas. Não é esse o nosso objetivo aqui, mas é para dizer para você que se você entender que isso faz parte da sua jornada, é a sua escolha, fique firme nela e não deixe que alguém que vai te contratar, que vai te recrutar, impeça que os seus sonhos aconteçam por conta de uma dinâmica que você entende que não prejudicaria os seus sonhos. É isso mesmo. Tem que estar preparado para enfrentar essa situação e até aquela bandeirinha, né? Aquele alerta vermelho, assim, porque de repente, aquilo que a gente sempre fala, a gente vai muito para a entrevista de emprego pensando assim, eu quero essa vaga, tenho que dar match com a vaga. Mas a empresa também tem que dar o match com você. Então, se você sentiu que vai ser um ambiente inóspito ali, você também, enquanto candidato, eu sei que é difícil dizer isso, mas você, enquanto candidato, também pode recusar, né? A partir da entrevista, porque, veja, a entrevista é um momento para a empresa conhecer você e você conhecer a empresa também. E eu já fiz vários processos seletivos, Tati, também, que a gente não deu match com a vaga, não quis e recusou e tudo bem, né? Outras oportunidades vão aparecer. Eu sei que quando a gente está desempregado, eu também já passei por isso, é muito difícil, porque você sempre pensa assim, nossa, eu preciso muito, eu preciso muito, eu preciso muito. Você deposita todas as suas esperanças ali naquele processo. Mas se você viu que é um ambiente inóspito, que está encaminhando para esse lado que você não gostou ali, que está meio estranho, recuse, né? Da mesma forma, Tati, acho que vale a gente, já que estamos fazendo um alerta aqui, vale a gente fazer um alerta também sobre eventuais abusos no momento da entrevista, porque isso também acontece, né, gente? De você ir para a entrevista e a pessoa não ser profissional, o recrutador às vezes tem uma abordagem que vai ficar ali te elogiando e tal. É claro, gente, que você sabe diferenciar um elogio cotidiano, né? Por exemplo, você chega, já aconteceu comigo, eu já até gravei vídeo sobre isso lá no TikTok, ou lá na rede vizinha, falando que quando a recrutadora me viu, ela falou, nossa, seu cabelo é tão bonito, que creme que você passa? Claro que foi um elogio sincero ali, uma forma dela quebrar o gelo comigo, e eu falei, eu uso creme tal,
né? Enfim, que eu não vou falar aqui agora porque não temos publi, mas poderia dizer. Então, assim, um elogio cotidiano, uma coisa dentro da normalidade, todos nós sabemos diferenciar de uma coisa que avança no território que já é algo, né, do campo do assédio. Então, você também tem que estar ligado nisso. Se você sentiu desconforto, né, em alguma situação, já é um alerta ali para você ficar atento e eventualmente agradecer e encerrar a participação no processo seletivo. Feitos esses avisos, vamos imaginar que a sua entrevista está correndo bem, que o recrutador está fazendo perguntas razoáveis e que é uma situação normal de entrevista de emprego. Além dele saber quem é você, dele querer buscar mais informações sobre você, às vezes saber um pouquinho da sua vida pessoal, eventualmente ele pode te perguntar também sobre as suas experiências. Claro que elas já estão lá no currículo e ele já leu o seu currículo, mas ele vai querer que você relate o que você de fato fazia. Então é importante também, antes da entrevista, você tá já com esses assuntos assim, frescos na sua mente. Para quem já tem mais experiência, né, de trabalho. Às vezes você já trabalhou em tanta coisa há tanto tempo que tá tudo ali, você sabe o que você fez. Mas na hora que a pessoa pergunta, às vezes até você, tipo, sintonizar aquela resposta pode levar um tempo. Então, já vá para a entrevista tendo em mente que ele vai te perguntar sobre as suas experiências e, eventualmente, se você não teve alguma experiência profissional e tudo mais, você pode contar experiências em que você exercitou sua capacidade de liderança, a sua capacidade de comunicação. Aí você perguntar, mas que tipo de experiência pode ser essa? Uma experiência de um trabalho em grupo no colégio, para quem é bem jovem aí, já conta, né? Ah, eu participei de um projeto, eu, né, atuei de tal forma, eu fui a líder de um grupo de pesquisa na escola, eu, né, organizei tal coisa. Às vezes até projetos também na igreja, né? A gente sabe que tem muitos jovens aí que são bem engajados com projetos da igreja, que são ações voluntárias, você não recebeu um salário por isso, não tem registro de carteira, mas que são experiências válidas. Então, quando a gente está começando na carreira, vale muito a pena a gente citar experiências, situações assim que a gente teve, mesmo que não tenham sido experiências assim registradas na carteira, porque você está começando a carreira, você tem que contar o que você já fez, mesmo que não tenha sido trabalho propriamente dito, né? Uhum. Hélida, você está comentando sobre essa parte da experiência, né? Como é importante o candidato também revisar a própria história para chegar na hora e contar algo coerente. Porque, na verdade, o que o recrutador quer nesse momento é verificar se há veracidade, se você não fez fanfic ali com as suas experiências. Aí você vai falar assim, mas Tati, eu não tenho experiência, mas o que a Elida acabou de dizer aqui não é uma fanfic. Você esteve lá na igreja, você esteve no projeto social, você vai deixar claro que não era uma atividade remunerada, mas que te deu uma experiência. E tá tudo bem. Agora, o que você não pode é aumentar, inventar, mentir mesmo, né? Faltar com a verdade mesmo. Chegar ali e contar a mentira, que você trabalhou num lugar que você nunca trabalhou, que você teve uma função que você nunca teve. Em geral, o que costuma acontecer é a pessoa ter um cargo X e fazer coisas além deste cargo. E por isso o recrutador dá esse momento. Porque às vezes a vaga de analista administrativo numa empresa faz apenas um recorte de atividades e na outra pessoa faz tudo. Então esse é o momento dele entender se você fazia tudo, se você fazia apenas uma parte, qual era o seu nível de responsabilidade, se você substituía o seu chefe. Enfim, esse é o momento para você contar um pouco mais e certamente, meus caros e minhas caras, se você tem um vácuo no seu currículo, assim, tu trabalha por um tempo, ficou um tempão sem trabalhar, vai ser o momento que ele vai perguntar o que aconteceu na sua vida. Você precisou cuidar de uma pessoa idosa em casa? Você precisou cuidar de alguém com problema de saúde? Você se afastou para fazer um curso e você quis fazer uma dedicação exclusiva? E tudo isso diz muito a respeito de você. Que você é uma pessoa que cuida do próximo, que você é uma pessoa que se preocupa com a sua família, é uma prioridade. Que talvez você não queira fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que você gosta de dar qualidade para o que você faz. Isso vai ser uma interpretação desse recrutador dentro das condições daquela vaga ali que está disposta. E só para voltar um tiquinho antes aqui da experiência, até porque eu estava trocando uma ideia com a pessoa e a pessoa tinha comentado sobre isso, de um processo seletivo que ele fez,
e ninguém sabia qual era a empresa. Mas, Tati, como assim que a empresa vai para um processo seletivo sem saber qual é a empresa? Às vezes a empresa deixa oculta o nome até o dia da entrevista. E nesse primeiro momento, a recrutadora ou o recrutador vai contar para você qual é a empresa. E aí ela pergunta assim, um pouco sobre você, conta sobre a empresa, e ali você pode decidir prosseguir ou não com o processo seletivo. Aí essa pessoa contou que estava no processo, umas 3 pessoas levantaram, disseram que não queriam continuar, que preferiam desistir do processo seletivo. E, gente, tá tudo bem, porque você não sabia qual era a empresa antes. Se você topa continuar, né, vai para essa parte da experiência, perfeito. Concentra e dê o seu melhor e tente fazer ali um exercício rápido de conectar o que você tem de experiência com aquela empresa que certamente já deve ter ouvido falar dela. Se empresa pequena, não oculta o nome. Geralmente é empresa de grande porte que oculta o nome, que aguarda o momento mais oportuno para dizer qual é a empresa, às vezes até o cargo específico, ele coloca só uma área de atuação. Sim, verdade. Tem que estar preparado para isso também, né? Por isso que você tem que ser uma pessoa bem informada, porque já pensou, você vai para um processo seletivo de uma empresa que é confidencial, né? Que a vaga é confidencial. E aí, chega lá, você não faz a menor ideia nem daquela área de atuação, né? Então, tem que estar sempre bem informado para não cair aí nessas pegadinhas, né? Outra coisa que acontece muito, quando a gente fala assim de pegar no pulo, né, é que às vezes, em alguns processos seletivos, principalmente para vagas mais iniciais, a gente tem, às vezes, um volume grande de pessoas para participar de um processo seletivo e muitas vezes o recrutador opta por realizar dinâmicas de grupo. Então, você também precisa estar preparado para isso. A gente falou na primeira live sobre ir com uma roupa que te permita, né, movimentos. Então, às vezes, um vestido, uma saia, por exemplo, que vai te limitar, às vezes, o movimento, você vai ficar desconfortável ali na hora. Então, além de se preparar o antes também, na hora da dinâmica de grupo, você tem que estar muito atento. Porque o que acontece na dinâmica de grupo? Não é só o resultado que o recrutador está avaliando. Principalmente o que é avaliado numa dinâmica de grupo é a sua interação com os demais membros. Então, aquela pessoa que quer ser assim, que isso acontece muito, eu já fiz processo seletivo que tinha essa criatura, que é assim. A pessoa pensa, eu vou me destacar, agora é meu momento de brilhar aqui. Aí, tudo que o recrutador fala, essa pessoa quer responder primeiro, ela quer entrar na frente, ela quer ser a melhor, a mais rápida, a mais interessada, a mais bonita, a mais não sei o quê. E aí, o que acontece nessa hora? O recrutador já sabe assim, opa, essa pessoa aqui tem um perfil que às vezes ela é uma... que tá lá, aparecendo plena, maravilhosa, belíssima. Essa pessoa aqui tem um perfil que ela quer chamar a atenção. Dependendo da vaga, isso até pode ser valorizado, mas geralmente, no momento da dinâmica de grupo, é interessante você agir de acordo com a situação. Então, não adianta você querer ser o bambambam ali da dinâmica, o mais bonito, o mais esperto, o mais rápido, que isso pode, às vezes, até te prejudicar. Então, muito atento na hora da dinâmica, para entender o que o recrutador quer com aquela dinâmica, qual o objetivo dele com aquilo, e para você também responder à altura, porque a sua ação, né, a sua reação, ela tem que ser na medida da ação. Então, se a ação da dinâmica pediu X, haja X. Se pediu X, não vai agir Y. Tipo, às vezes a dinâmica envolve alguma coisa assim de falar, de dar uma solução criativa para algum problema e tal. E assim, ser criativo é bacana, é ótimo. Mas não é ser mirabolante, ou não é ser totalmente fora da realidade. Então é muito importante você ir atento, porque essa situação de dinâmica de grupo, ela não avalia só o resultado, ela avalia o processo. Ótimo. Hélida, como a gente gosta de conversar um bocadinho, eu queria te convidar para a gente continuar essa conversa na próxima semana, porque a gente está praticamente na metade dessa entrevista, né? Ainda falta uma jornada aqui nessa entrevista e falar de outras etapas da entrevista. O que você acha da gente continuar essa conversa na próxima semana? Super de acordo. Então, semana que vem a gente já vai falar, a gente ainda vai falar sobre entrevista de emprego, sobre o durante, né? Lá no final, na outra semana, a gente fala sobre o pós-entrevista, porque também é um momento importante.
E semana que vem a gente fala mais sobre o Durante, a gente responde as perguntas, a gente vai abrir depois uma caixinha de perguntas aqui para vocês enviarem também questões para a gente responder. A gente vai falar das perguntas que são mais feitas pelos recrutadores, a gente abordou algumas aqui, mas ainda tem muita coisa que acontece. A gente vai falar também do que você não deve dizer, né, do que você deve evitar, as respostas que você tem que evitar, dicas para as boas respostas que você pode dar. Então, fica aí atento que semana que vem, neste mesmo bate-horário, bate-canal, agora tá tendo filme do Batman, então falar isso não é uma coisa desatualizada, não, hein? Nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, falaremos mais aí sobre entrevista de emprego, viu, minha gente? Fechado, então. É Até isso, né? semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.